Bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar mais uns minutinhos. Sim. Algumas pessoas sempre estão perguntando sobre as gravações. A gente gravou o primeiro encontro, esse segundo está sendo gravado. Uhum. A gente só está vendo a melhor forma de otimizar isso e disponibilizar. Então, vou pedir só que Sim. aguardem mais um pouquinho. Uhum. Não, não tem problema, não. Vai estar para todo mundo, né? Quem não conseguir chegar, Sim. enfim. Muito bem. É uma ideia fantástica, né? O Zoom, né? Inovação. Se alguém quiser fazer pergunta, né? Pode ficar à vontade, né? Esses primeiros momentos. Para não interromper, se quiser, pode escrever aqui embaixo, né? No chat, doutor Antônio. O chat, para acompanhar. Até para a gente combinar. Se alguém escrever no chat, eu escrevo a pergunta e depois passo, ou o senhor para e responde? Como vai ser? Se estiver dentro do texto, né, do tema, né? Eu aproveito e já respondo, né? Tá. Sim. Senão Se eu esquecer, pode perguntar de novo. Tá bom. As pessoas estão entrando ainda. Vou dar mais uns minutinhos. Essa é a continuação de uma conversa ou de uma palestra ou é o início de um tema? Oi, Rosa, bem-vinda. Você Boa está noite, de onde? boa noite a todos. Eu estou falando de Olinda, sou Rosa, professora aqui do Jardim Aroeira. Que maravilha, bem-vinda. Olinda, Pernambuco, obrigada. Rosa, na verdade é o segundo encontro, mas o doutor Antônio pode falar melhor e a gente vai ambientar vocês do que está acontecendo, porque hoje a gente teve uma grata surpresa. De 50 pessoas passou para 98. Então, a gente vai conversar sobre isso também, enfim, e o doutor Antônio vai também colocar para esclarecer melhor. Talvez seja importante a gente só dar mais 2 minutinhos, Rosa, para o pessoal chegar, já que a gente fez às 19h30, eu acho que mais 5 minutos. 19h35 a gente já começa pontualmente também para honrar todo mundo que já chegou. Tá joia? Aí eu já respondo você. Mas é gostoso ouvir, né? As regiões, né? Cada região tem um sotaque, né? É muito bonito. Na verdade, o meu sotaque ele é de São Luís do Maranhão. Eu moro aqui em Pernambuco há pouco tempo. Mudei para cá há 3 anos. Sim. É muito bonito. Obrigada. Porque fala mais cantado, né? É isso mesmo. Mais melodioso. Mas eu também nasci em Cuiabá, Mato Grosso. Também é melodioso. Mas só que eu perdi, né? Esse sotaque de Mato Grosso, né? Porque eu morei aqui, estou morando aqui há muitos anos. Então, fiquei mais mineiro. Mas o cuiabano, né, tem... eu moro em Minas, né? Mas eu nasci em Mato Grosso, Cuiabá. Então, é mais cantado ainda. Minha mãe falava muito cantado, né? Mas é bonito, é gostoso. Eu falo que eu nasci no centro geodésico da América do Sul, porque Cuiabá é o centro da América do Sul. E a maternidade onde nasci tem um obelisco do lado. Esse obelisco mostra que é o centro da América. Então, eu nasci no centro da América do Sul. É muito chique. Boa noite, doutor Antônio. Boa noite, Fábia. Tudo bem? Boa noite, prazer. Boa noite, Charlotte. Bem-vinda. Bem, falta um minutinho para as 19h35, a gente já pode dar início. Sim. E aí, doutor Antônio, você quer iniciar uma fala ou quer que eu
passe algumas informações. Como é que você se sente mais confortável? Pode dar as informações, depois se tiver a leitura, poesia, né? Tá, Pode tudo aproveitar. bem. Então, vamos lá. Gente, boa noite. Na verdade, essa iniciativa parte do grupo de estudos antroposóficos, que é liderado aí pelo Dr. Antônio Marques, já há bastante tempo. Então, um grupo de pessoas começou a inquietá-lo sobre a possibilidade do mundo virtual existir. Então, passamos das discussões de WhatsApp, e aí eu acho que ele pode falar depois um pouco mais, até mais aprofundadamente sobre isso, para esse mundo virtual que é o Zoom. Então, assim, eu acho que todos estão felizes, eu particularmente muito, que já acompanho o grupo já há alguns anos, e acho que ver essa perspectiva de expansão, né, para todas as cidades, escutei, acabei de... Rosa, está bem pertinho de mim, né, de Recife, enfim. É muito bom, né, a gente se conectar através disso, principalmente nessa disseminação da antroposofia. A proposta é o Café Antroposófico, são discussões e temas que a gente tem conversado nos grupos já, e essa iniciativa do Dr. Antônio, que eu acho que foi bastante generosa, de abrir agora para um grupo maior de pessoas, enfim, as pessoas que acessaram a informação, eu acho que isso é uma coisa bem louvável, a gente já começa agradecendo a ele essa possibilidade. E a programação nossa consiste a gente conversar um pouquinho agora de como vai ser a noite, né? Dr. Antônio Marques daqui a pouco inicia uma palestra, aula, enfim, uma conversa que a gente chama de um bate-papo, mais ou menos de 1 hora. E após essa palestra, essa sequência, a Alessandra, que está como co-hoster também, vai estar junto conosco, observando o chat, que são as perguntas que vocês vão fazer, que se tiverem pertinentes à fala, ou seja, algo que foi colocado imediatamente vai ser conversado, se não, a gente vai guardar isso e aí a gente abre para 15 minutinhos de perguntas ao final, para que todo mundo consiga realmente acompanhar da melhor forma, né? Para quem já conhece ele, eu acho que não precisaria de apresentações, mas eu acho que é importante para quem está chegando, né? O Dr. Antônio Marques, né, um médico antroposófico, formado pela Faculdade de Medicina da UFJF, né, de Juiz de Fora, em 1979, com formação médica antroposófica em São Paulo, Suíça e Alemanha. Atualmente coordenador do curso de extensão, né, de Medicina Antroposófica, um EAD da Faculdade de Medicina Suprema, em Juiz de Fora, e diretor clínico da Clínica Médica Antroposófica Vivenda Santa Ana, também Juiz de Fora. Autor de vários livros, a gente faz um destaque para o livro recém-lançado, né, doutor Antônio? As Três Faces do Suicídio, né, que a gente está querendo que o senhor traga também depois aí um pouco para nós desse seu saber, né? E a partir disso, na verdade, eu acho que a gente vai desfrutar de um presente. Eu acho que ele está presenteando a gente essa noite com toda a bagagem dele, toda a experiência, enfim, todo o know-how. Tem pessoas aqui que o conhecem até muito mais do que eu e sabem do que eu estou falando. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente está com a ideia de sempre começar com um verso. E dessa vez eu vou continuar fazendo verso, mas convoco depois o time, que depois a gente fala sobre isso, para também estar junto aqui. Então, vou pedir a vocês que a gente se concentre um pouco para a gente escutar esse verso. E na sequência, o doutor Antônio já inicia. Quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Não é aquele ou o outro ou o terceiro, mas algo inteiramente novo que brota da união. Esta nova entidade emerge apenas quando um vive no outro, quando o indivíduo, em sua singularidade, extrai a força não apenas de si mesmo, mas também dos outros. Contudo, isto só pode acontecer quando se vive de forma altruísta no outro. Assim, associações humanas são os lugares sagrados onde seres espirituais descem, a fim de atuar através de indivíduos, tal como a alma atua por meio dos membros do corpo. Rudolf Steiner. A palavra é sua, doutor Antônio. Boa noite para todos. Boa noite. Mais uma vez, nesse segundo café antroposófico, né? A gente agradece pelo todo o empenho, né, que eu fui colocado no Zoom, mas eu agradeço porque é algo fantástico que eu não conhecia, e todos esses aplicativos, né, as condições, né, que a gente tem de recurso, a gente precisa usar no bom sentido, né, para trazer coisa boa dentro da internet, porque ela vai ser usada cada vez mais, né? O mal também vai entrar, isso a gente sabe. Tanto que o Rudolf Steiner fala que no futuro, que ele viu a Terra envolta, né, como se fosse numa grande teia de aranha, e essa teia vai se tornar maligna.
e todos vão estar conectados nela. E por estarem conectados, isso vai gerar um campo negativo tão grande que vai fazer com que a Lua volte para a Terra de novo. Porque a Lua, na evolução, para formar a Terra, a Lua saiu da Terra. E por isso quebrou a Pangeia. Mas isso talvez vamos ter um tempo para falar sobre a evolução, a cosmologia, a evolução planetária. Tem outro capítulo, quer dizer, tem tantos assuntos, né, que a gente vai preencher cada vez mais no decorrer dos cafés antroposóficos. Dá para todo mundo estar ouvindo bem? Sim, doutor. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então tá bom. Então, um dos temas de hoje, porque nós colocamos uma pauta, né, e abrimos a pauta para as pessoas interessadas ou sugerirem. Então, o tema primeiro ficou a iniciação, né, ou as iniciações. E depois surgiu um outro tema também, que é sobre retrospectiva. Vamos ver se dá para encaixar nesse tema da iniciação. Então, primeiramente, como nós somos na época de julho, eu falei, vamos bater na tecla primeiro, porque como nós somos em julho, que é a época do frio aqui no Brasil, e a característica básica é que nós temos forças contrárias do verão. Aqui estou com agasalho, né? Porque aqui está frio, literalmente. E esse frio são forças que atuam também, não só físicas, mas forças espirituais. Nunca existe físico sozinho. Sempre tem um lado espiritual por trás. E esse lado espiritual permeia. O físico é uma coagulação do mundo espiritual. Só surgiu o mundo espiritual, mundo físico, porque o mundo espiritual precisava concretizar o plano cósmico, precisava ser completado, porque o universo estava só incompleto, só tinha 3 hierarquias que são acima da gente, né? Que a gente tem primeira, segunda e terceira hierarquias. Então, esse mundo antigo, né, pré-humano, ele vivia tudo como se fosse uma grande esfera, tudo envolvido ali, e não tinha essa característica que nós temos. Quando Platão, no livro dele, Timeu, ele fala que Deus falando as hierarquias. Deus falando as hierarquias. Então, o que Deus fala? Fabricai seres. Então, esse fabricai seres, que para as hierarquias nos fabricarem, porque Deus, se fabricasse os seres, seriam iguais a Deus. E Deus tem um lado chamado imortal, né, porque ele é imortal, e todos os outros seres são mortais. Mas Deus não vai deixar que sejam mortais, porque todos estão ligados ao liame divino. Então, só para explicar primeiramente, segundo Platão e segundo Aristóteles, quem cria o mundo, quem cria os seres, são as hierarquias. Deus não é criador de mundos. Quem cria são seus filhos, são as hierarquias. Então, as hierarquias que nos criaram. Mas para nos criar, precisou fazer um racha no universo. Esse racha no universo precisou surgir o mal. Então, por ter nascido mal, que o Stein falou, no sentido, não podemos julgar o mal, porque o mal se sacrificou. Então, são seres da terceira hierarquia que se sacrificaram. Então, os seres da terceira hierarquia são anjo, arcanjo e arqueus. Então, esses 3 seres, que são das 3 hierarquias mais elevadas, se sacrificaram para gerar um decréscimo. Então, eles ficaram atrasados na evolução. Então, de um anjo decaído, chama-se Lúcifer. Esse ser luciférico, né, ele atua da nossa alma. Outro ser mais elevado seria um arcanjo. Esse arcanjo decaído chama-se Ahriman, um termo persa. Então é mais evoluído, mas é decaído no sentido que ele ficou atrasado. Ele atua no etérico nosso. E tem os seres mais elevados, chama-se arqueus, e a decadência dele chama-se Asura. Então são 3 seres decaídos. E graças a esses seres que gerou um racha no universo. Em grego chama-se ananke. Ananke chama-se necessidade. Então, por necessidade cósmica,
porque o universo estava incompleto. Como no Platão fala, o Platão, Deus falando, então o universo está incompleto. Fabricai seres para que o universo seja completo. Então, dali, da terceira hierarquia, surgiram esses seres decadentes que eles atuam através de nós. E isso traz o mal para nós. E aquela ideia de Adão e Eva no paraíso, e entrou a serpente e induziu os dois a comerem do fruto do conhecimento. Então eles abrem os olhos para aquilo ali, para a vida. Você está nu. Eles estavam nus ali há muito tempo. Então eles despertam, abrem os olhos. Então eles ficam maduros para serem expulsos do paraíso, para habitarem essa terra. E nessa terra que nós estamos vivendo aqui é a nossa escola. Porque todo mundo, todo cosmo periférico é habitação de seres, de hierarquias, seres superiores. Tanto que Aristóteles fala que são 7 fases, esferas evolutivas, planetárias, cósmicas, do zodíaco, etc. Então, nós estamos aqui na Terra. E a Terra que começou, porque tudo coagulou nesse grande esfera e daqui explodiu, puf. Esse puf pode ficar lá a segunda fase de evolução, chama-se o Big Bang, em que nasceu a luz. Como na Bíblia fala, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, são seres, chama-se Elohim, esse Elohim significa seres de luz. Então, eles espargiram a luz deles. No espargir surgiu o espaço. Então, a luz caminha para a periferia, mas até agora não chegou no fim. Mas surgiu de onde? Surgiu daqui, desse miolo. Então, de onde surgiu o Big Bang? De onde surgiu esse cosmo todo? Surgiu daqui. Daqui que é o centro do universo. Daqui que espargiu a luz para a periferia. Então, esse centro, nós estamos aqui. Não significa a Terra só, mas aí todo o sistema solar. Porque todo o sistema solar era uma esfera de calor. Essa esfera de calor foi metamorfoseando e foi desenvolvendo todos os planetas, etc., que a gente pode, amanhã, mais para frente, a gente vai abordar mais sobre isso. Então, nós estamos nessa condição já humana. Por que nós estamos na condição humana? Porque a gente conseguiu evoluir. Porque nós temos um eu, um espírito. Os nossos irmãos, os animais são nossos irmãos, mas eles não conseguiram evoluir. Eles só têm alma aqui na Terra. O espírito deles está lá no céu, no mundo espiritual. Então, eles no futuro, depois do Apocalipse, depois que essa Terra morrer, vai renascer de novo, chama-se Nova Jerusalém. Aí eles vão poder chegar à fase hominal. E se a gente evoluir, vai chegar à fase angelical. Então, são evoluções planetárias que a gente evolui nesses planetas. E nós somos na 4ª época evolutiva, né? Porque são 4 seres aqui na Terra. Tem o mineral, vegetal, animal e hominal. E o ser humano que tem o eu individual. E esse eu precisava desenvolver a qualidade mais importante, que é desenvolver a liberdade e o amor. Mas a liberdade a gente ganhou do mal. Porque quando a serpente entrou no paraíso, o que ela trouxe? Liberdade para os dois que estavam ali virginais, eles não conheciam nada. Então só comiam frutinha, olharam florzinha. Então eles despertaram para a realidade. Então quem trouxe a liberdade foi o mal. E devido a esse mal que a gente tem que agradecer por causa do sacrifício que eles deram para a gente. E foi Lúcifer, que alguém postou ali no chat, e foi Lúcifer que trouxe esse mal, a serpente representada como Lúcifer. Então, esse mal despertou aonde? Na nossa alma. Então, através da nossa alma, nós enxergamos o mundo lá fora. Porque uma das qualidades da alma é o ego, que mora aqui. Porque a alma é dividida em 3 partes, né? Que é o consciente, onde eu penso, subconsciente eu sinto, e inconsciente é a parte de baixo do metabolismo, onde tem a comida, sexualidade, são nessa parte inferior. Então, são 3 qualidades da alma. E através de despertar do ego, eu começo a nomear as coisas, né? Isso é uma fruta, isso é uma mesa, isso é uma árvore. Então, o que o mal trouxe? Trouxe um pensamento indutivo. Eu sei nomear as coisas.
eu sei caracterizar as coisas. Então é muito importante saber desse primeiro detalhe. O que o mal trouxe? Trouxe a liberdade. Que tipo de pensamento que trouxe? O indutivo. Indutivo, eu sei nomear as coisas. Só que esse indutivo, nós ficamos presos a esse mundo terreno. Nós vamos depois desenvolver mais para frente o pensamento dedutivo do Goethe, que é outro detalhe a partir do que nós temos como qualidade que a gente ganhou do mal. Não é ficar reprisando o mal, aí a gente não evolui. A gente tem que agradecer tudo que nós recebemos para dar um passo além. Isso vai ser comentado mais para frente. Então, o assunto é muito vasto, é muito amplo. Então, um dos aspectos que eu tinha que falar hoje, que foi na pauta, foi sobre as iniciações. Mas eu fiz esse pequeno preâmbulo só para mostrar que nós chegamos no ponto de evolução que nós temos esse eu interno, só que a gente tem que dar um passo para frente. E esse passo para frente, antigamente chamava-se iniciação. As pessoas recorriam ao templo de mistérios. E no passado existiam várias modalidades de fazer iniciações. Desde aquela força bruta, de luta, etc., ou de desafios de enfrentar, por exemplo, tempestade, como os índios fazem, né? Os jovens chegam a uma certa idade, eles têm que enfrentar lutas entre eles ou passar por certos sacrifícios. Tem uma tribo, acho que é no norte do país, que o jovem coloca uma luva cheia de formiga e a formiga morde, né? E ele não pode sentir dor. Então ele desenvolve uma qualidade dele espiritual para segurar a alma, porque a alma que tem o sentimento. Então são provas que o iniciando fazia para adentrar no caminho espiritual. Então esse sacrifício é uma necessidade para evoluir, para chegar ao outro degrau. Porque nós ganhamos tudo. No ganhar tudo, nós somos agradecidos por esse ganho. Mas se a gente não fizer um passo para frente, a gente não ganha nada, não evolui. Então nós estamos na base. Nós não evoluímos ainda, nós não começamos a ascender ainda. E o perigo que nós estamos hoje, porque começamos a cair para o abismo, por causa do desenvolvimento do materialismo. Então hoje a gente virou materialista. A ciência é materialista, a religião ficou materialista, a vida nossa é materialista. Tudo foi nivelado por baixo. Então a gente não começou ainda a ascender, começar a ganhar espaço para cima. E para ganhar espaço para cima, eu tenho que reprisar falando sobre as iniciações. E das iniciações antigas, uma delas é essa que eu já falei, que tem a ver com o processo de desenvolvimento. E pegando agora Júlio, a gente vai pegar São João, porque São João falou assim: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai a senda do Senhor. Então, o que ele estava fazendo? E qual a iniciação que ele fazia? Era o batismo. Então, ele falava que existem 3 tipos de batismos. Tem batismo pela água, pelo fogo e pelo Espírito Santo. O batismo pela água, ele, naquele tempo, como que fazia o batismo dele? A pessoa era colocada dentro da água, do rio, e a pessoa quase que afogava. Quase que afogava. Nesse processo de quase afogamento, a alma soltava um pouco. No soltar um pouco, ele visualizava o mundo espiritual. Então, isso permitia a ele fazer uma corrigenda, uma correção dos caminhos, dos percalços que ele estava fazendo. Então, era um caminho muito drástico. Então, isso no tempo do João era feito pela água. Esse caminho tem vários tipos de iniciações. Em cada região tinha um tipo de iniciação. Se for pegarmos também no Egito Antigo, no Antigo Egito, a pessoa ficava num sarcófago durante 3 dias. E o hierofante, ou sacerdote, acompanhava em volta para que o neófito, quem estava fazendo a iniciação, ele saía do corpo, artificialmente, para procurar Osíris no mundo espiritual. E nesse caminho, ele fazia uma retrospectiva da sua vida, porque o caminho de iniciação antigo era para voltar ao passado. Porque um detalhe importante, o que as hierarquias fazem? As hierarquias caminham para o passado.
Só nós, humanos, caminhamos para frente. Então, das hierarquias, eles fazem o caminho regresso. Por quê? Porque eles já fizeram o mundo todo. Então, eles vivem mantendo o mundo. Mantendo o mundo porque eles não são livres. As hierarquias não são livres. Quem que é livre só somos nós, seres humanos. Então, as hierarquias vivem no passado. Vivem reprisando, fazendo retrospectiva do passado. E se você vai para o mundo espiritual, a primeira coisa que vai acontecer, você vai para o passado. Você não vai para o futuro, no mundo espiritual. Então, o desenvolvimento desse antigo mistério do Antigo Egito, que era realizado nos tempos de Ísis, porque Ísis é intermediária para entrar em acesso a Osíris. Ísis é a mesma Sofia, é a mesma Maria. Então, cada época civilizatória recebeu um nome desse ser intermediário do ser humano para conhecer o Cristo. E o Cristo, do tempo de Egito, chamava-se Osíris. Então, a iniciação de Ísis era um caminho regresso. Se fazia para trás através do sarcófago, você ficava quase que morto. E muitos morriam mesmo, nesse processo de quase morte, que ficavam como se fosse algo semi-vivo, vamos dizer assim. Um exemplo disso é o Lázaro. Lázaro passou por esse processo antigo de iniciação, mas ele já estava no tempo do Cristo. Então, quando a Marta e a Maria Madalena, né, são os três irmãos, né? Marta, Maria, Madalena e Lázaro são irmãos. Então, quando a Marta e a Maria foram procurar o Cristo, falando, aquele aqui o Senhor mais ama morreu, o Cristo falou, ele não morreu, ele está para a glória de Deus. Depois de 3 dias, ele foi lá no sepulcro e falou, Lázaro, vem. Então, Lázaro saiu do sepulcro, porque era um método antigo. Então, Lázaro passou por essa iniciação antiga, do Antigo Egito, que podia levar à morte mesmo. Então, ele não morreu. Ele passou por essa iniciação antiga. Mas onde que estava Lázaro? Lázaro estava com Cristo. Estava do outro lado, junto com Cristo. Então, o Cristo, por isso que não foi, depois da morte dele, ele não foi lá no sepulcro. Porque quando morre alguém, a primeira coisa você vai lá, porque já vão enterrar o cadáver. Depois de 3 dias, ele foi lá. Então, mostrando que ele passou por uma iniciação antiga. Então, Lázaro voltou, porque estava com Cristo do outro lado. E o Cristo, ele nasceu durante o batismo, pela água. Aquele mesmo batismo do São João, que mergulhava a pessoa dentro da água para quase morrer afogado, esse momento com Jesus que passou por esse processo, o espírito dele saiu do corpo e desceu o espírito do Cristo, do Deus Sol, do ser solar, do Logos. Quer dizer, o Deus Filho desceu à Terra através do batismo. O Deus Filho, que é o Cristo, ele não nasceu de mulher. Quem nasceu de mulher foi Jesus. O Cristo mesmo, Deus Sol, nasceu através do batismo. E só viveu 3 anos no corpo de Jesus. Porque aquele corpo foi preparado para ele, especialmente para ele. Por isso que todos os judeus estavam preparando civilização, cada época, filho, pai, vós, etc., aquelas gerações e gerações preparando a vinda do Messias, e que veio no corpo de Jesus, que foi preparado. Então, esse mesmo batismo que pela água, que é drástico também, que foi o veículo através do qual desceu o Cristo para habitar aqui a Terra. Então, esse lado que é ruim, as iniciações antigas são drásticas, como estou falando, e outra iniciação que tem a ver com, já é outro lado, que tem a ver com o Édipo. Vocês já ouviram falar do rei Édipo, Édipo rei, né? É uma lenda grega. Então, o Édipo rei, na lenda, coloca como se estivesse casado com a mãe dele. Então, o rei Laios, né, ficou sabendo de que ele seria casado com a mãe dele, então ele manda o filho bem para longe, para ser criado bem longe. Então, ele, depois de jovem, ele vai para uma região e enfrenta um rei, no meio do caminho, do desfiladeiro, mata aquele rei e vai para o castelo, e como prêmio ele ganha a rainha, ele casa com a rainha. E tem 4 filhos. Depois, muito mais tarde, ele vem saber que é a própria mãe dele. Então, ele fica desesperado,
E na lenda conta que os dois filhos brigam um com o outro, né, porque ele fica desesperado, e as duas filhas o acompanham. E uma delas o acompanha até ele morrer na cidade de Colonna. Então, esses dois meninos representam a alma. E as duas meninas representam o etérico. Então, são um simbolismo, não é que ele tenha casado. Esse casamento com a mãe significa, é o casamento, vamos dizer assim, é como se fosse um casamento com o mundo espiritual, que já no tempo grego já estava anômalo, já não podia ocorrer. Então, o excesso de religiosidade, fanatismo, isso não condiz com a época do grego, imagina a época atual. Então, esse tipo de casamento, casar com a própria mãe, significa casar com os elementos espirituais. A pessoa fica ultra religiosa, ultra fanática, ultra crente, sim, só ficar meditando, só ficar espiritualizando, isso também não é normal. Sim, então, por isso que seria casar com a mãe. Então, isso é outro tipo de iniciação errada, anômala, que se já no tempo grego estava ruim, imagine hoje que é pior. Porque hoje nós temos que casar com o pai, não casar com a mãe. O que significa casar com o pai? É casar com a matéria, com a materialidade. E com a materialidade, a gente tem que casar com o mundo atual. Por isso que chama-se o verbo encarnado. O verbo se tornou carne. Sim, esse verbo significa o espírito entrou na matéria. O espírito desceu na matéria. Então, esse lado que a gente tem que casar com a matéria. Então, é casar com o pai, não casar com a mãe. Porque isso que é errado vai trazer problema. Porque no caso do Édipo, ele fica cego e é levado pela filha dele, Antígona, para caminhar mundo afora. E o reino dele é destruído, esfacelado. Os dois filhos brigam entre si e entra na história Creonte. Creonte é o irmão da Jocasta, que é a própria mãe dele. Então, é o Creonte que destrói tudo. É como se fosse um Asura, com um ser muito maléfico que destrói tudo, destrói o reino dele, destrói tudo que ele deixou. Que é para mostrar tudo que ele fez. Se tem esse casamento anômalo, ele destrói tudo, sua vida, tudo que está em volta, sua família, tudo. Então, essa história do Édipo é muito significativa, mostrando que esse lado de ficar ultra religioso é ruim hoje em dia. Então, a gente tem que casar com a materialidade. O que é? Conhecer o mundo, profissão, trabalho, família, conquistas. Para quê tudo isso? Porque para a gente levar o espiritual para a realidade do mundo. Não é fugir do mundo, é atuar no mundo. Então, essa é outra iniciação. Mas uma outra que eu vou falar sobre a Grécia também, existia outro tipo de iniciação na Grécia, que é relacionado com Apolo. Então, isso tem a ver com os templos de Samotráquia, realizado na Trácia. Trácia é norte da Grécia. E lá que Aristóteles fez sua iniciação também, numa ilha chamada Samotrácia, ou Samotráquia, em grego. O que tem essa iniciação? Isso era feito através de um sono iniciático. A pessoa era induzida num sono, e nesse sono ela tinha visão do mundo espiritual. E nessa visão do mundo espiritual, o que ele via? Ele via uma procissão que estavam lá Zeus, vários outros seres, Apolo, e de repente dessa procissão aparece lá um Silene. Silene é igual um sátiro. Sátiro é um ser tudo com cabeça de cavalo, orelha de cavalo, pata de cavalo, rabo de cavalo, e ele fica aterrorizado com essa imagem. Aí o hierofante, o sacerdote, fala para ele: encara essa imagem, porque isso é você. Você é assim, desse jeito. Então, o que traduz isso? Traduz que nós visualizamos através dessa iniciação antiga, grega também, que é feita no norte da Grécia, esse é outro tipo de iniciação que Aristóteles fez. Então, isso você visualizava suas forças negativas, suas forças do eu inferior.
é como se abrisse o guardião do limiar, o pequeno guardião do limiar, que isso toma conta do eu inferior. O que tem a ver com o eu inferior? Tem a ver com as qualidades da alma, porque nossa alma foi contaminada pelo mal. E por ser contaminado, por isso que a gente evolui. Então, esse lado da alma, nossa evolução, mas nós temos que confrontar. Nossa evolução se faz por confrontação. Não é porque é bonitinho, gostosinho, isso já acabou. Isso foi no tempo do Adão e Eva. Nós estamos hoje enfrentando a realidade dura e crua. E primeira qualidade, nós temos que enfrentar a nossa alma. E já nesse tempo da Grécia, uma das iniciações que eu estou falando, que era feito no templo de Apolo, e que tinha a história do Dionísio. O do Dionísio, que mostra que tem essa qualidade. E da história do Dionísio acontece isso, que primeiro o Dionísio, ele se olhava no espelho, ficava todo admirado, né? Como Narciso, gostava da sua imagem. Depois chegaram os titãs. Os titãs são seres inferiores, do mundo inferior. Então os titãs estraçalharam o Dionísio e destruíram o Dionísio. Então ele foi resgatado pela deusa Minerva Palas. Essa Minerva Palas pode ser a Sofia. Então levou para o colo de Zeus e Zeus refundiu o Dionísio misturando com os titãs. Então Zeus destruiu os titãs, mas misturou, sim, o que era do bem, do mal junto com o bem. Aí formou o novo Dionísio, chamado Dionísio ressuscitado, que somos nós hoje. Então a gente traz uma qualidade lá atrás, pura, virginal. Essa virgindade já acabou. Nós somos contaminados por titãs. E os titãs trouxeram esse mal, mas foi refundido por Zeus para formar novo Dionísio, com essas duas características, do bem e do mal. Então, isso chama-se o novo Dionísio ressuscitado, que somos nós. Então, essa história que estou falando, que sobreviveu à Grécia e foi doado de presente à Europa, que nasceu a antroposofia também. Então, eu citei algumas iniciações, né, pela água do João, que era drástica, mas através do qual o Cristo desceu, apesar de ser drástica. A do Egito Antigo também, no fundo, era drástica, porque a pessoa quase morria, saía do mundo físico, entrava no mundo espiritual para encontrar Osíris. Aí veio Lázaro. Então, são iniciações antigas, que através dos quais muitos passaram por aquilo. E através dos quais alguns vieram, estão contando história, né, como estou contando do Cristo, primeiro, da água, do Lázaro, que veio através da iniciação do Egito Antigo, e essa iniciação do Apolo, né, do Dionísio, né, do novo Dionísio, que é o ser humano hoje, atual, que sobreviveu como lenda e através do qual trouxe a nova história da Europa. Por isso que nós temos hoje qualidades, porque essas todas as iniciações já foram realizadas lá atrás. Então a gente já deveria já estar treinando essas outras qualidades, para não precisar ficar repetindo a série como se fosse um reprovado na escola. Então já estamos hoje nesse mundo atual, que já deveríamos estar prontos a trazer esse Dionísio nosso atual, para trazer essa consciência desse Dionísio que somos nós. Porque nós somos espíritos. O Stein fala ali uma palavrinha hoje, da classe que eu faço parte, nós somos espíritos no meio de puros espíritos. Então, todas as hierarquias superiores que a gente pode, tudo bem, adorar, mas eles são espíritos também. São nossos irmãos. São mais evoluídos. Sim, então, todas as hierarquias. Então, nós somos espíritos no meio de outros espíritos, que são as hierarquias. Então, a gente não precisa se situar por baixo de nada. Nós podemos não ter a mesma linguagem que o anjo, que um arcanjo, que um serafim. Nós não vamos ter a mesma linguagem. Mas nós seremos reconhecidos como seres espirituais perante essas outras hierarquias. E cada um de nós pode se sentir também como espírito no meio de espíritos. Então, isso que nós temos que fazer, isso que é a nossa iniciação nova, que é chamada batismo pelo fogo.
Então, esse batismo que o João fala, que é o segundo, que é batismo pelo fogo, significa você estar firme, você ser o seu Dionísio ressuscitado, você ser você mesmo. Mas esse você mesmo, você tem que enfrentar aquelas imagens que é do sátiro, que é do Silene, que é esse cara de cavalo, orelha de burro, com patas, com cauda. Isso é nossa imagem. Essa é a nossa imagem do eu inferior. Então, naquela iniciação do Apolo, falava, enfrente esse ser, encara esse ser, amarra-o, segura, porque isso é você mesmo. Você é desse jeito. Sim, não tem algo bonitinho. Nós temos que burilar esse eu inferior, que no fundo é esse guardião do limiar, do pequeno guardião, que fica protegendo, por isso que a gente não pode ter acesso ao mundo espiritual, porque nós não temos força para enfrentar esse lado, porque não é bonito do outro lado, que a gente possa imaginar. Tem esse lado feio, da nossa alma tem lado feio, porque nós somos contaminados pelo mal. Haja visto que a síndrome do pânico, quem já passou por isso, sabe o que é síndrome do pânico. Então a pessoa fica desesperada, ou quem já passou pela depressão pós-parto, no caso de mãe, que passou por uma situação, depressão pós-parto, que ao mesmo tempo que adora o filho dela, que estava esperando 9 meses, de repente sente vontade de estrangular aquele menino, aquela criança. Isso porque nossa alma é contaminada pelo mal. Então nós carregamos esse mal e nós temos que encarar como espírito. Então nós temos que estar sóbrio, firme, bem resistente, como Dionísio ressuscitado. Então, essa herança que a Grécia trouxe para a Europa e para o mundo atual. A gente fala Europa, mas é mundo atual. Então, nós temos que estar cientes dessa conquista. Depois, porque quando aparece escrito aqui, parece só escrito só um pouquinho, só metade do assunto. Se quiser depois completar ou falar o que está faltando, pode comentar. Doutor Antônio, a gente porque eu só leio um pedaço aqui. Já temos algumas perguntas. O senhor quer responder ou quer continuar? Pode ser? Não, pode, porque eu acho que eu mostrei, né, do batismo pela água, do Antigo Egito, de Apolo, né, que Apolo tem a ver com o momento atual, porque é reflexo do ontem, e que traz esse Dionísio. Então nós estamos chegando hoje nesse ponto. Então o batismo hoje tem que ser pelo fogo. O batismo pelo fogo significa se casar com o Pai, casar com a matéria, casar com a realidade. Então, isso nós somos. Depois eu vou falar do Pentecostes, mas pode fazer a Então, acho que é oportuno, pergunta. Porque são algumas perguntas que eu acho que vai ajudar justamente a continuidade do entendimento. Sim. Alessandra, você me ajuda? Ajuda. Doutor, eu achava que Lúcifer era um arcanjo decaído, mas era um anjo? Anjo decaído. A outra pergunta. A hierarquia humana está se sacrificando para conceder autonomia à hierarquia mineral? Dopamos o silício com fósforo e boro, constituindo semicondutores que permitem, hoje, o nosso encontro com o Dr. Antônio Marx? Estamos no caminho certo, espiritualizando a matéria com o software? É a outra pergunta. Muito bom. Não, só para aproveitar, é porque o assunto é bem interessante. Então, o que nós estamos fazendo aqui, no fundo, é espiritualizando a matéria também. Você falou uma coisa muito importante. Tudo é em escala, né, de evolução. O que nosso caminho é para frente. Nós que vamos fazer o futuro. O mundo espiritual já nos fez. Fez a Terra, fez o cosmos, fez o mundo, fez a alma, fez o etérico, fez tudo. Não existe mais gratuidade. Então, nós já recebemos tudo. Então, por termos recebido tudo, agora eu passo para frente, quem vai fazer? Somos nós. Porque o mundo espiritual está ficando em treva. Tudo que tinha para fazer, essa luminosidade, faça-se a luz, já foi feita a luz. Então, agora vai ter que nascer nova luz para o futuro. E quem vai fazer essa nova luz seremos nós. Mas como nós vamos fazer? Principalmente pelo agir. Porque no agir tem a primeira hierarquia. As hierarquias vivem dentro da gente, primeiro, aqui vive a terceira hierarquia. Não é que vive aqui dentro, não. Aqui como anjo, do lado de fora. Aqui vive a segunda hierarquia. Aqui vive a terceira hierarquia. No metabolismo,
viver a primeira hierarquia no metabolismo, aqui, a parte de baixo. Então, quando faço um gesto, eu faço um movimento dentro da primeira hierarquia. Então, a primeira hierarquia vive dentro da gente. Quando movo meu braço, né, movimento, estou eu movimentando a hierarquia que ela faz o gesto. Quando a gente for fazer o futuro, a gente vai fazer com a primeira hierarquia, que são os serafins. Então, o ser muito mais elevado, que vê a face de Deus, esses seres são seres do amor, do puro amor. Sim, então, quando tem pessoas que conseguem visualizar ou entrar nessa primeira hierarquia, chega lá, você não vê seres, você vê amor. Para nós, mesmo que tenha visão espiritual, dentro desse mundo da primeira hierarquia, você não vê a primeira hierarquia. Anjo você pode ver, tem a mesma fisionomia da gente. Um Elohim, ser de luz, você não, é tudo branco. Às vezes parte dele que você vê luz. Sim. Então, isso são Elohim, segunda hierarquia. Agora, a primeira hierarquia, um serafim, você não vê. Você vê seres do amor, puro amor. Sim. É a coisa mais estranha possível. Você está no meio de puro amor. E são seres, mas são seres invisíveis. Mesmo você tendo a visão espiritual, eles não têm forma. São amor. É coisa... Essa pergunta foi da Giovana. Aí temos uma outra pergunta. Então, doutor, o primeiro batismo no Egito é pela terra, o dos tempos de João Batista é pela água, e depois no Cristo é o batismo pelo fogo? Pergunta da Patrícia Angelim. Do batismo pelo fogo, o Cristo já não vem pelo fogo, o Cristo vem pelo Espírito Santo. Porque você falou uma coisa certa, pela terra, você entrar no sarcófago, né? O que você está afundando. Porque o egípcio, ele valorizava a múmia, a mumificação. Então, foi muito bem lembrado. O Egito usava muito esse elemento terreno, que você entrava na materialidade, você entrava nos sakaras, templos subterrâneos chamamos sakara, no Antigo Egito. Então, você entrava no subterrâneo para adentrar esse lado da introspecção. Isso é o egípcio. O do batismo pela água, né, que o São João fazia. O pelo fogo, teríamos nós fazermos, que seria esse Dionísio ressuscitado, né, que eu tenho que ser eu mesmo. E o último é batismo pelo Espírito Santo. Deixa no final eu falo sobre o Espírito Santo, que tem a ver com Cristo. A outra pergunta. E de onde surge Micael? Tem citação de Micael na Bíblia? Dani Nascimento. Ali, não sei se o Velho Testamento fala que para enfrentar os hebreus, para enfrentarem quando eles estavam entrando na Palestina, né, porque os hebreus ficaram reclusos, né, presos lá no Egito, né, durante muito tempo. Aí Moisés, né, que levou, né, Moisés era um nascido judeu, mas foi criado como egípcio, né, e ele fugiu para o deserto de Midian e ali casou com a Séfora, uma das 7 virgens do deserto de Midian, que é da linhagem ismaelita, né, que são os árabes. Então, era um judeu, depois criado na linhagem ismaelita, que é árabe. Porque judeu e árabe são irmãos, né? São filhos de Abraão. Com uma que casou, o Abraão teve um filho chamado Israel. Depois, a esposa dele era velha, não conseguia ter filhos, né? Ele teve relação com a egiptana, com uma egípcia. Aí nasceu Ismael, que é o árabe. Então, os dois são juntos. Então, Moisés foi criado, nasceu judeu, mas foi criado como egípcio, como faraó, né? Porque ele foi descoberto pela princesa como um nenenzinho todo enrolado, né? Que significa que ele estava passando por uma iniciação antiga. E depois foi para o deserto de Midian, ele casou com a Séfora, que é da linhagem do ismaelita. Ele estudou o árabe, né? E o árabe é muito intelectualizado. Então, Moisés abriu essa frente, levando o povo para a Palestina. E tem vários relatos citando, né, que o arcanjo, né, Micael estava à frente da batalha, né, para enfrentar, para reconquistar de novo. Isso tem citações do Velho Testamento. Tá. A outra pergunta. Essa iniciação do Aristóteles, do Sone, pode ser comparada a um coma induzido? Patrícia Angelini. Boa pergunta. Poderia.
Ou quase como no Egito também antigo, a medicina sacerdotal, o paciente era induzido a um sono hipnótico, vamos falar assim. Como que era esse processo? Ele entrava num jejum progressivo. Então, esse jejum progressivo ia debilitando o corpo. No debilitar o corpo, quase que pode falar um coma induzido, vamos falar assim. Ele ficava fraco. Então, no terceiro dia, no caso do Egito, da medicina, ele era colocado numa cama onde havia dormido uma sacerdotisa, no templo, né, com a medicina sagrada que estou falando. E durante a noite, o espírito saía do corpo. No sair, ele visualizava todo o seu processo patológico, sua doença, seu karma. E os sacerdotes, os sacerdotisas ficavam do lado a noite inteira e tomando nota. Né, porque ele falava como se fosse uma hipnose, vamos falar assim. Então ele falava que eu tenho isso, tenho aquilo, vou melhorar, não vou melhorar, qual remédio para mim, tal, tal, tal. Porque o espírito dele visualizava a sua doença, sua cura. Então essa iniciação podia falar isso, nesse processo de você entrar no enfraquecimento corporal até você chegar num ponto que o seu espírito saía do corpo. Tanto que tem doentes, pessoas que adoecem, por exemplo, elas relatam, depois do coma, elas, eu vi do outro lado, eu estava do outro lado, eu vi fulano de tal, estava ali, outro fez um aparelho aqui para dar o choque no coração, para ressuscitar, eu acompanhei tudo, mas eu estava ali do lado. Isso tem relatos, né? Dessas histórias assim. Doutora, a Patrícia faz outra pergunta. E qual a nossa iniciação, já que temos os titãs dentro de nós? Então, a nossa iniciação é pelo fogo. Hoje, primeiro, a gente tem que saber que nós somos o Dionísio ressuscitado, que nós temos a mistura dos titãs dentro da gente, que é o mal, e o batismo pelo fogo, que é o casamento com o Pai. Esse fogo, você ser sempre forte, você ser uma chama, que você é a chama, esse fogo. Esse fogo é o eu, seu eu forte, poderoso, que tem que ser positivo para enfrentar cara a cara com o seu Dionísio naquela procissão, que você tem erros, pecados, então você tem que burilar e você tem que saber perdoar seu mal. E para você perdoar seu mal, como você precisa fazer? Você precisa subir um degrau. O degrau para o espírito, porque a alma, por ser pecadora, ela vai errar. A gente aprende pelo erro. Mas se a gente fica brigando com a alma, a gente acaba perdendo. Porque a alma é muito mais antiga do que a gente. A alma vem de uma época planetária anterior a essa Terra. O espírito nasceu hoje, nasceu nessa Terra. Então o espírito é novinho. Por isso que o bastão de medicina, o caduceu de Mercúrio, tem um bastão e tem uma serpente. Né? Vocês já viram? Uhum. Então o bastão é pequenininho, mas a serpente é grande. Se você pôr a serpente, ela fica grande. Isso mostra que ela está ali toda enrolada. E a serpente simboliza a alma. Por isso ela está presa por 3 partes no bastão. Vocês já repararam. Pela cabeça, pelo meio e pelo umbigo ali, pelo rabinho. Então tem um bastão e tem a serpente presa aqui. Então a serpente está presa pela cabeça, pelo meio e pelo rabinho. Que são as 3 partes da alma, da psique. Doutor Antônio, o batismo pelo fogo tem ligação com Caim? Também é da Patrícia. No fundo tem, porque esse mal que a gente tem que perdoar o mal. Né? Que a primeira coisa que aqueles 2 irmãos, um matou o outro. Então a gente tem que perdoar o mal. E perdoando o mal, o que é? Perdoar o pecado, perdoar o erro, perdoar a alma. Mas como que a gente perdoa a alma? Não é brigando com ela, não é mordendo a alma. Porque tem 2 símbolos, né? Símbolos antigos. Um chama-se urobolo, não sei se vocês já viram, que é aquela cobra mordeu o próprio rabo, que é o redondo assim. Então a cobra morde o próprio rabo, chama-se urobolo. Isso significa, é uma iniciação também hindu. Essa é outra iniciação que eu não falei aqui, mas essa é muito mais antiga, chama-se iniciação dos hindus, que eles se continham. O que é iniciação hindu? A pessoa ficava naquela postura de yogi, naquela posição, e ficava ali em meditação plena, né? Porque para o hindu, o corpo físico não servia para nada, era um corpo mal cheiroso, que não servia para nada. Então, o hindu, porque representa a fase pós-Atlântida. Então, depois da Atlântida, que Noé levou, fundou a Índia. Então, a primeira iniciação, pode dizer, como se falou antes da Terra, que seria do Egito, seria do hindu. O hindu tem esse lado de se conter.
Sim. Ele colocava tintura, tudo no rosto e ficava naquela posição de yogi para lembrar a antiga Atlântida. Então, a postura do yogi não é para o futuro, é para trás. Então, ele quer lembrar um tempo paradisíaco. Então, ele voltava para trás, espiritualmente. Então, essa é outra postura de mortificação também. A cobra mordeu o próprio rabo. Então, esse morder o próprio rabo traduz, porque a cabeça da cobra traduz o ego. O rabinho da cobra traduz o id, o inconsciente. Você mordeu a si próprio, você está se mordendo. É o ego mordendo o id. O que você está fazendo? Você está só se mordendo. Só está rodopiando ali entre... Só tem cobra. Sim. E o outro símbolo é do bastão que tem a serpente, que é um símbolo, pode falar, aristotélico ou crístico. Porque no Velho Testamento, quando Moisés ia levar o povo para a Palestina, Moisés perguntou para o Cristo, o que ele podia fazer para salvar o povo? E o Yahvé falou, pegue uma serpente, pregue no bastão e fique no deserto. Quem olhar para essa figura será salvo. Então, o que eu estou falando aqui? Só isso. Esse Dionísio, esse eu, esse bastão, esse espírito, tem que ser poderoso. Esse espírito tem que ficar verticalizado, que é o bastão. E para segurar a sua cobra é sua alma. Certo. Ela tem que ficar crucificada pela cabeça. Sim. Por quê? Através do ego, nós temos que ter compreensão das coisas, ter lógica, pensamento lógico, objetivo. Não é ficar fantasiando. Né? Aí que entra o mal. Então, esse lado tem que ser bem determinado. Certo. A outra pergunta. Casar com a matéria, trabalhar, ganhar dinheiro, mas qual a medida certa? Pergunta da Márcia. Então, porque o dinheiro tem a falsa conotação que seja algo ruim. Pelo contrário, o dinheiro é espírito cristalizado. Olha o que eu estou falando. Dinheiro é espírito cristalizado. Sim, porque através do dinheiro a gente tem possibilidade de mudar o mundo. Mas tem que ser bem usado, como sua pergunta está correta, está muito bem feita, mas a própria resposta depende do que nós, com a nossa evolução, usamos o dinheiro. Será que estou usando o dinheiro para guardar, para comprar futilidade, para comprar coisas importantes? Estou usando para desenvolver, fazer uma clínica, fazer uma escola, fazer crescimento dos outros? Ou estou usando só particularmente? Que posso usar também. Eu vou precisar de roupa. Sim. Mas só isso, o que estou, com o meu dinheiro, estou usando para desenvolver o social? Então, são perguntas que isso depende de cada um. O Stalin falou, esses grandes capitalistas, esses grandes que têm indústrias, que têm 1000 pessoas aí, geralmente foram iniciados antigos. Foram iniciados. Coisa mais incrível. Por quê? Eles desenvolveram essa qualidade do alto grau de desenvolvimento espiritual. Mas muitas vezes chegam aqui, quando tem que lidar com a matéria, não consegue. Vamos dizer, uma pessoa passou pela iniciação, seja do Egito, seja não sei aonde, aquele lado, desenvolveu muito espiritual. Mas não adianta nada. Se você não tiver esse batismo pelo fogo, que é essa mistura do Dionísio com titãs, porque aqui que vai ser provado. Então a pessoa fez uma iniciação bam lá fora, criou, chegou no tal grau, mas chega aqui, ele tem a matéria na mão, tem o espírito na mão, que é o dinheiro. O que ele está fazendo com aquilo? Está fazendo para o bem ou está fazendo para o mal? Se ele fizer para o mal, amanhã ele vai pagar. Claro, porque aqui se paga. Sim. Então, essas pessoas ultra evoluídas, ultracapitalistas, foram grandes iniciados. Mas muitas vezes eles podem se perder. Como a gente pode se perder na vida? Mas amanhã eu vou errar. E amanhã eu falo, puxa, por que eu fiz aquilo? Aí vou ter que voltar, refazer o que não fiz direito. Certo. Aí a outra pergunta da Alessandra Miguel. A relação do mal com a síndrome do pânico. Porque o pânico é uma parte, tipo, são 3 partes da alma, né? Quando a gente está bem casado com a gente, vai tudo bem. Quando essa parte inferior solta, chama-se ansiedade, aqui. Metabolismo, aqui. Solta ansiedade. Se solta mais, chama-se raiva. Ódio, que vem desse lado animalesco aqui, metabolismo. Quando solta aqui é depressão. Solta, vem depressão. Quando solta aqui é pânico. Se solta mais, chama-se psicose ou esquizofrenia.
Se solta tudo, esquizofrenia. Para não soltar tudo, ele volta, bota tudo torto. Chama-se toque. É um casamento aqui. Tem um corpo, tem um lado espiritual. A gente devia estar casado. Se a gente vai soltando, solta tudo, vem psicose. Mas para não soltar, vem e faz isso, chama-se toque. Vai tudo torto. Aí gera mania. Sim. A mania porque a gente não sabe lidar com a alma. Falar da alma, coisa mais moleza do mundo. Nós estamos falando aqui. Mas lidar com a alma, a gente não sabe. A gente não sabe enfrentar o nosso Silene, o nosso sátiro, o nosso Dionísio anterior, que é o eu inferior. Então, eu falei toda a psiquiatria aqui inteirinha. Então, são 3 partes da alma. Como que solta? Ansiedade primeiro, aqui no metabolismo. Solta aqui a depressão. Solta aqui pânico. Pânico, por que tem o pânico? Para não ter psicose. Se soltar tudo, é psicose, esquizofrenia. Aí a pessoa surta. Então, tudo é degrau, são escalas. Se soltar tudo, é psicose. Mas se volta tudo, chama-se toque. Sim, é transtorno obsessivo compulsivo. Aí já falei psiquiatria inteirinha aqui. Aí o Paulo Henrique faz 2 perguntas, eu vou juntar elas. O que seria essa confrontação com o mal em nós? E em que aspectos ela se daria de forma prática, tendo em vista o desenvolvimento do caráter e a evolução pessoal? Tem mais uma que é dele também, que eu não tinha visto que era dele. Como desenvolver esse fogo? Seria o mesmo que uma força de caráter? Do caráter? Exatamente. Então, para desenvolver, primeiro, por isso que eu citei essas várias iniciações. E essa última iniciação do Apolo, né, do Dionísio, que tem mais a ver conosco. Porque as anteriores, muitos fizeram, porque as escolas de mistérios estavam ali no mundo inteiro, né? Tem escola de Éfeso, Esmirna, Eleusis, né, do Antigo Egito, né? Se procurar atrás. E muitos de nós podemos ter passado por aquilo ali, em várias instâncias. Mas o mais importante que tem a ver com essa época atual de reflexo tem a ver com esse princípio de Apolo, que nós desenvolvemos, esse Dionísio. Mas para esse Dionísio, ele tem que enfrentar cara a cara o seu eu inferior. Porque as outras iniciações, você tinha visão do mundo espiritual. Por exemplo, no tempo de Ísis, do mistério de Ísis, você só voltava ao passado. Você visualizava. E você via a deusa Ísis velada com um pano aqui, uma venda. Você tinha que desvendar essa venda para você ver esse mundo espiritual. Muitas vezes você não tinha gabarito para fazer isso. Hoje a gente já tem. Porque a própria Ísis é a Sofia. No fundo, é Antropos Sofia. Porque hoje vem revelando. Porque o que nós estamos falando hoje? Estamos falando da Sofia, que é a mesma Ísis. Só que naquele tempo ela estava velada, estava fechada. Sim. Apesar de você fazer aquela iniciação antiga, como falei, esses grandes capitalistas, eles fizeram, são grandes iniciados. Mas muitas vezes chegam aqui e não sabem lidar com matéria, com dinheiro. Porque eles foram só iniciados no mundo espiritual. Então eles ficam muito religiosos, casaram com a mãe. Mas casar com a mãe hoje não importa, não interessa. Hoje tem que casar com o pai, matéria. Sim. Então, por isso que é difícil. A gente tem essa visão do mundo espiritual, mas hoje a realidade é totalmente diferente. Então, essa virtude, como ele falou, antigamente chamava-se de ética. Ética é um caminho de virtude. Por isso que a ética foi desenvolvida na Grécia. Você tem ética de Aristóteles, ética de Nicômaco, de Spinoza, Tomás de Aquino, né? Todos falam que é um caminho de virtude. Por isso que o Stein fala individualismo ético. Individualismo ético. Você faz dentro de você. Você não tem que dar satisfação para ninguém. E por isso que não pode falar código de ética, aproveitando aqui o assunto. Então não existe código de ética. Não se pode dar código para o que eu estou vivendo aqui interiormente. O código tem que ser moral. O que eu fiz uma coisa, ele pode ser julgado pelo mundo, ou julgado pelas leis. Mas o caminho aqui, como você falou aqui, essa virtude é minha. Então nós temos que enfrentar isso que ele falou, esse mal dentro da gente. Esse eu inferior dentro da gente. A gente tem que encarar esse mal. Sim, e ser aquele espírito no reino de espíritos. E ver que o mal não somos nós.
Nós precisamos dele, nós temos que agradecer pelo mal. No agradecer pelo mal, a gente perdoa o mal. Então, isso que nós temos que fazer, não é perdoar o mal do outro, isso é fácil. Sim? Nem tanto, a gente não gosta de perdoar. Mas antes de perdoar o outro, a gente tem que saber se perdoar. Como que a gente se perdoa? Eu falei, a gente sobe o degrau, eu tenho que me situar no bastão. Do bastão eu sou eu. Esse bastão, ele perdoa sua cobra, sua alma. Porque através dela eu estou evoluindo. Então eu tenho que agradecer por ela. Então eu tenho que saber diferenciar o que sou eu, o que é meu sentimento, o que é meu pensamento, minha atuação. Eu tenho que desmembrar quase. Sim, eu sou eu, que é o Dionísio, minha alma, estou vivendo com ela, eu preciso dela para pensar, para sentir, para atuar no mundo. Então eu começo a diferenciar, eu começo a subir um degrau. Nesse subir o degrau, eu começo a ver minha alma e começo a perdoá-la. Assim que a gente perdoa a alma, desse jeito. Mas é um caminho de virtude, você é a pergunta correta. Doutor, como que a antroposofia pode ajudar com as doenças mentais? Da Maria Aparecida Vanzo. As doenças mentais, por exemplo, toda doença mental tem como causa física. É o contrário. O que você vê como doença física hoje foi uma doença, um mal passado encarnatório. Toda doença é uma iniciação errada. Toda doença é alguma coisa que você fez no passado. E você vem como compensação kármica. Karma, você pode traduzir como compensação. Porque você tem que vir aqui com uma doença. Se você vem com uma doença psíquica, é porque foi mal físico que você fez lá atrás. Se você vem com uma doença psiquiátrica hoje, é porque você fez um mal físico lá atrás. É o contrário. O físico reflete no psique. O lado psíquico, moral, se você pecou moralmente lá atrás, você vem com um problema físico. Muitas vezes deformado, torto, faltando um pedaço, faltando uma coisa, você sofreu um acidente, perdeu um órgão, perdeu não sei o que lá. Então, esse é um mal físico devido a alguma alteração moral lá atrás. Certo. Só para dar um exemplo, né, porque também é interessante o exemplo, o Steiner, ele no últimos fases da vida dele, ele desenvolveu estudos sobre karma. Então, ele como que visualizava a pessoa? Ele focalizava a pessoa naquele mal que ele tinha. E tem um filósofo chamado Hartmann, né, um filósofo alemão. Esse Hartmann, ele era drástico, né? Ele falava que o mundo devia ser destruído, que nada presta, devia ser reformulado, começar do zero. Como tem algumas pessoas que pensam assim, quer dizer, não tem um lado cristão, né? Porque o cristão você tem que perdoar, né? Você perdoa. E não, você tem que matar tudo. Mata tudo, começa tudo do zero. Então, isso foi o Hartmann. Depois ele falou, puxa, eu estou tentando concentrar, mas não consigo visualizar a encarnação anterior do Hartmann. Porque ele conseguia de todo mundo, tem vários livros dele, do Stein, tem 2 assim. Não tenho aqui, esse aqui é outra coisa. Tem 2 livros sobre karma. Então, ele visualizava através de algum defeito. E essa pessoa, esse Hartmann, ele foi um militar. Esse militar, ele foi meio drástico e ele perdeu um membro, né? Ele teve uma doença e não podia mais ser militar. Então ele ficou adoentado da perna. Então ele foi aposentado. Então o Stein pegou aquela lesão dele, do membro, e focalizou e foi descobrir esse Hartmann na encarnação passada dele. Ele tinha sido um guerreiro muçulmano, e esse guerreiro foi muito terrível, porque quando você está numa luta, se você mata o outro de frente, não teria tanto problema. Mas se você mata, joga flecha pelas costas, isso é um crime. Mesmo crime aqui na lei, legislação, é um crime, como no mundo espiritual é um crime. Se outro inimigo está fugindo, você não vai jogar lança, não vai jogar flecha nas costas dele. Então ele fez muito isso. Então ele voltou nessa vida atual, porque moralmente ele pecou daquele lado moral. E dessa vida ele nasceu como filósofo, nasceu como militar, quer dizer, foi militar, ele perdeu uma perna, teve uma lesão, e por causa de quê? Por causa desse mal que ele fez lá atrás. Mas mesmo assim, era um pensamento radical, não era um pensamento cristão. Então, só para mostrar que karmicamente a gente traz, moralmente, vem como uma doença física. E se tem um lado físico, vem como doença psíquica. É o contrário que acontece, de uma encarnação para outra. Entendi. Doutor,
Outra pergunta da Patrícia. Temos um tempo, uma idade na nossa vida para passar por essa iniciação do fogo? Ou nós que procuramos por ela? Nós temos até o final dessa terra para desenvolver. Então, a pergunta assim, quem começou, porque a nossa evolução terrena começou na Lemúria, primeira encarnação que a gente teve. A gente só encarnou na Terra, porque as outras fases planetárias foram para desenvolver a parte etérica, parte da alma, parte do físico, né? E aqui que nasceu a materialidade. Então, nós nascemos mesmo, como eu, na Lemúria. Então, nessa parte ainda é muito primitivo. Então, a gente foi desenvolvendo, mas muitos não quiseram encarnar. Muitos abandonaram a Terra, porque quando entrou na Atlântida, porque a Lemúria é uma fase muito primitiva ainda. Não tinha dimorfismo sexual. O ser humano era um só, não tinha homem e mulher. Então, quando a Lua saiu da Terra, aí gerou a polaridade, homem e mulher. Sim. Aí um tem que encontrar o outro, né? Homem e mulher, diferentes. E a gente vem, ora encarnando como homem, ora encarnando como mulher. Por quê? Porque o corpo é diferente, mas o espírito não é. O espírito é espírito. O corpo que tem sexualidade. Então a gente vem como homem ou mulher para treinar. Como que eu sou como homem, cabeça masculina com cabeça feminina. Mas muitos não quiseram encarnar, porque a Terra estava dura, estava difícil. Então muitos ficaram habitando essa periferia cósmica, planetária. Mas depois de 1500 para cá, o mundo espiritual, estou falando, está ficando em trevas. Está secando o etérico. Então, muitos espíritos estão encarnando, tanto que o gráfico, o estudo populacional, depois de 1500, se você ver o gráfico, foi subindo, 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 subindo. Hoje tem, acho que 2, 3 trilhões de habitantes, não sei quanto que é. Então, a pergunta é, onde que estavam essas pessoas? As pessoas estavam do outro lado. Então, hoje, estão sendo obrigadas a encarnar. Porque como a gente faz a nossa evolução? É aqui na Terra. Se você pula uma civilização, você não encarna uma civilização, você fica com ranço lá de trás. O Stein fala, de onde que vem essas pessoas que são, por exemplo, xiitas, são, como chama, revolucionários, que matam os outros, né? São, como chama, guerrilheiros, né? Que tem esse pensamento... Terroristas. Terrorista, obrigado. Então, de onde que vem, obrigado, de onde que vem esses terroristas? Isso vem da pessoa que viveu lá na segunda época civilizatória, na antiga Pérsia, que era olho por olho, dente por dente. Então, não tinha outra coisa. Olho por olho, se você tirava, fazia uma coisa, você perdia um dedo, perdia uma orelha, perdia um nariz. Então, se a pessoa encarnou na Pérsia e pulou civilizações, e quando vem hoje, ele vem com o ranço lá de trás. Porque quando, para a gente evoluir, a gente tem que vir periodicamente, porque a gente vai aprendendo para não ficar com os erros, porque a gente acaba pegando os vícios de cada civilização. Então a gente tem que tirar esses vícios. Além de que, como eu já falei, muitas pessoas ficaram no mundo espiritual, né? Não encarnaram, e agora estão sendo obrigados a encarnar. Por isso que eu falei, o mapa demográfico mundial está alarmante. E tem várias pessoas que simplesinhas, que você vê. Eu lembro que nessas fugas da África, por exemplo, para a Europa, aquelas pessoas, os migrantes, né, fugindo em botes e salva-vidas, se você vê aquela fotografia ali, aqueles olhos, né, esbugalhados, assim, admirando, assim, são pessoas que são primeira encarnação, muitas vezes. Então, são pessoas que estão pouco tempo aqui na Terra. Porque quem tem esse lado mais aqui terreno, ele já aprende, já tem malícia, já tem esperteza, já sabe lidar com dinheiro, sabe lidar com o sistema hoje, operacional. Então, essa esperteza que nós trazemos é porque a gente já viveu várias vezes. Se eu tivesse nascido hoje, eu seria virginal, eu seria bobinho, inocente, um zero à esquerda. E se a gente tem conhecimento, tem capacidade, intelectualidade, a gente já viveu muito. A gente é um espírito velho. Sim. Então, quem é muito novo, ele é virginal. É diferente. Doutor, como enfrentar o nosso mal interior num mundo tão permissivo? Vanderlice. A iniciação hoje é pelo fogo. A iniciação é dessa maneira. É pancada mesmo.
Então, a iniciação não tem pela água, não tem pela terra, que você falou aquela hora, né? Pelo Egito, acabou. Não tem de casar com a mãe, né? Isso da antiga Grécia. Aquela visualização do Dionísio, a gente não faz aquele sono templário. Não tem. Hoje, o batismo pelo fogo. Olha o que o nome está falando, fogo. Né? O fogo é fogo, ele vai queimar. Se você não souber lidar com o fogo, você se queima. Então, essa que é a nossa evolução. Por isso que a vida atual é o período mais importante da nossa evolução, é essa daqui, ó. Porque nós já ganhamos a herança do mistério de Apolo, ganhamos todas as heranças do passado que eu já falei aqui. Então, hoje, esse batismo pelo fogo é justamente a gente firmar, entender, não se corromper nem pelo mundo, né? Entender o mundo, perdoar o mundo, porque nós estamos passando uma fase de transição. Essa fase de transição é importante porque a gente aprende dessa maneira. Mais para frente, mais no futuro, a gente pode falar desse lado social, porque a nossa evolução foi deturpada pela... Aí tem a ver com o rapto do menino, que é o Caspar Hauser. Então, não sei se muita gente já ouviu, mas em 1700 e pouco, Napoleão teve um neto, e o neto seria coroado o príncipe dessa região, chama-se Confederação do Reno. Depois a gente pode desenvolver mais. Isso seria a trimembração social. Mas isso teria que ter tempo para falar sobre isso. A gente pode colocar numa pauta mais para frente. Certo. Mais uma pergunta. A Manuela Silveira conta que escutou numa aula de Cristologia que um dos eus que encarnou no corpo de um dos Jesus, um fragmento da alma de Adão que não tinha encarnado. Foi a última primeira encarnação. Isso procede? Levando em consideração o que o senhor falou sobre esse aumento das encarnações de 1500 para cá? Manuela, foi isso mesmo que você quis dizer? O Cristo, vamos dizer assim, o Cristo, ele foi criado um corpo para ele. Aí tem a história dos dois meninos Jesus, né? Aí vai demandar tempo, porque o São Mateus fala uma coisa, São Lucas fala outra coisa. São duas histórias. A história do São Mateus, ele fala que a criança nasceu numa casa e vieram os 3 reis do Oriente adorá-lo, no tempo de Herodes. E o Lucas fala que o menino nasceu numa manjedoura, que é a família pobrezinha, e que fez o ritual de sacrifício matando uma rolinha, um bichinho, um passarinho. No outro é oferecido ouro, incenso e mirra, né, que são as 3 partes da psique, da alma. Né? Isso é do Mateus. E do Lucas fala do menino pobrezinho, que aparece um anjo do Senhor aos pastores, o próprio Buda. E esse corpo angelical foi a primeira encarnação de Krishna. Então, do Lucas fala do menino que nasceu na manjedoura, que é o primeiro corpo, que é o primeiro corpo de Adão. Aí envolve Adão, porque o corpo etérico foi preservado no mundo espiritual para ser doado para o Cristo. Porque o Cristo precisava receber um corpo limpo, puro. Esse corpo puro precisava que um ser virginal, que a primeira encarnação desse ser nascesse nesse menino, que foi o Krishna. E o Krishna é relatado no Bhagavad Gita, numa literatura hindu de 10.000 anos antes de Cristo, que fala que esse Krishna, que dialoga com Ayurna, que é o príncipe. E o príncipe, no tempo da Índia, estava lutando contra seus parentes. E esse príncipe falou, não posso lutar, não posso matar meus parentes. Então o Krishna falou, você tem que fazer o que tem que ser feito. Está escrito. Alguém que for morrer pela sua espada, já está escrito que ele ia morrer. Então isso foi o ser Krishna, que nasceu nesse corpinho virginal, que foi preservado o etérico de Adão para nascer do Evangelho do Lucas. Por isso que tem essa mistura. Do São Mateus fala de uma pessoa muito evoluída, que era o Zaratustra, que tinha uma alma muito evoluída, o eu evoluído. Zaratustra foi um profeta persa. E na família do Lucas, que é o pobrezinho, nasceu o Krishna. Depois, com 12 anos, a família foi fazer o recenseamento, subiu para Belém, eles moravam em Nazaré. Então, na subida para Nazaré, na volta do recenseamento, cadê o menino? O menino sumiu.
Depois de 3 dias, depois eles voltaram para Belém, o casal, né, os pais. Cadê o menino? Cadê o menino? Estava no templo. De repente o menino estava falando para os doutores da lei, né, tudo da escritura. E a mãe, a Maria, ficou apavorada. Como que pode um menino que era bobinho, inocente, virginal, de repente começou a falar coisas? O que aconteceu aí? Aí aquele menino, né, o espírito dele, do Cristo, soltou, e aquele espírito Zaratustra, que estava lá no outro menino, que tomou conta desse daqui, do corpinho daqui. Então os dois fundiram. Para quê? Para fazer um corpo, para quando chegasse aos 30 anos, pudesse nascer o Cristo, vindo do mundo espiritual. Isso que tem a ver com Adão aí por trás. Nós temos mais 2 perguntas. A mente seria o nosso instrumento para o batismo do fogo? A Márcia pergunta. O batismo pelo fogo, você tem que pegar as 3 partes, porque aí você pega... Por que eu batismo pelo fogo? É o lado espiritual, não é só a mente, não. Quando a gente fala mente, mente é só o pensamento, o ego, aqui. Aqui é o sentimento, aqui é inconsciente, a vontade. Essas são 3 qualidades da alma. Mas por trás tem o espírito. O espírito, ele vê o que acontece no mundo. Então você não pode relacionar só como mente. O espírito, ele vê, ele acompanha tudo. Mas ele é virginal no fundo. Porque se a gente fechar os olhos aqui, o que eu vou me ver? Puxa, como que sou bobinho, inocente, virginal. Quando eu abro os olhos, vem desejo, paixão, amor, ódio, raiva. Eu caio no domínio da alma. Quando eu me volto lá para dentro, eu me volto para o espírito. Sim. Então, esse espírito que é o fogo, esse espírito tem que queimar o que a gente traz da alma. Da alma a gente traz o erro, o pecado, tudo desenvolvimento a gente traz da alma. Como que o espírito aprende? Através da alma. Então, essa alma que me leva para conhecer o mundo, que é a cobrinha. Porque a cobra no bastão de Mercúrio tem olhos, tem boca, tem sexo, tem estômago. Então, através da alma que me leva para o mundo. O espírito conhece o mundo através da alma. Tanto que na lenda de Dionísio, no final, existe um casamento simbólico. No final, Dionísio casa com sua Perséfone. Perséfone simboliza a alma. Então, no final dessa história, que eu acabei não completando, que quando Dionísio tem ele refundido por Zeus, que ele carrega o mal, ele, no fundo, no final da história, ele casa simbolicamente com sua alma, que é a Perséfone. Então, a gente tem que viver o eu junto com sua alma, porque sua alma que vai te mostrar seu caminho futuro. Então, o fogo é você mesmo, é o Dionísio, é você como espírito. Mas esse fogo você tem que acalorar, você tem que aquecer sua alma dentro do que você quer que seja. Não porque a alma deseja, tem sentimento, paixão, amor, ódio, raiva, tal. Se eu me entregar isso, eu não estou fazendo nada de iniciação. O fogo é você é o fogo, como espírito, você aquece sua alma dependendo da sua vontade. Sim, você tem que colocar a sua vontade na sua alma. Não deixar sua alma influenciar o seu eu. É o contrário. Você tem que colocar uma direção na sua vida. Eu quero isso. Pronto. Doutora, outra pergunta. Você poderia explicar mais sobre a ideia do espírito homem e alma, Lúcifer, e se há harmonia entre elas ou só conflito? Alma e Lúcifer como? Vou repetir. Você poderia explicar mais sobre a ideia de espírito homem e alma Lúcifer e se há harmonia entre elas ou só conflito? No fundo, nós temos que perdoar o Lúcifer, porque o Lúcifer, como Ahriman, eles nos desvirtuaram. Mas quando a gente evolui, primeiro, eles não querem, eles são irredutíveis, né? Porque o mal não quer melhorar. Então a gente tem que ser determinado, porque o mal quer fazer sempre o mal, quer voltar a fazer o mal. Mas quando a gente evolui, pode perdoá-los. Então, quando a gente evolui, não só o nosso anjo evolui com a gente, mas esses seres também evoluem, porque a gente faz esse caráter de perdoar o mal. Então, eles evoluem também, junto com a gente. Um dos detalhes para perdoar, por exemplo,
num dos dramas de mistérios aqui, do Steiner, que são os dramas de mistérios. São 2 volumes aqui, que passam no goetheano. São 4 dramas dentro de mistérios. E um deles aqui, no final do drama, que aparece lá o representante do ser humano falando assim, junto com a Arima. E a Arima fala, quando você pensa da sua maneira, esse modo de pensar da sua maneira, acaba que eu não entendo e me destrói. Eu preciso me retirar. Então, o que significa isso? Significa, se a gente começa a desenvolver qualidades humanas mais elevadas, esses seres, eles não entendem. Você falou do pensamento, aquela hora. Quando a gente desenvolve o pensamento goetheano, goetheanístico, o que significa? Não é só indutivo, que eu falei no começo. Quando você começa a fazer dedução do goetheanismo, o que é dedução? Você junta vários elementos, vai juntando, até você faz uma experiência de ordem superior, que Goethe fala. Quando você consegue fazer isso, esses espíritos do mal, vamos dizer assim, eles não entendem a gente. Eles se retiram. Então, como a gente enfrentar esses seres? Desenvolvendo qualidades, primeiro, pensamentais. Segundo, morais. Porque para enfrentar o Arima, você tem que enfrentar através do etérico, que é do pensamento, porque o pensamento mexe com o etérico. Para você enfrentar Lúcifer, você faz através da moralidade. Então você tem que ser um agente moral. Você tem que produzir coisas boas moralmente, ser um bom produtor moral. Fazer as coisas com confiança, com segurança, da transparência daquilo que você faz, ser honesto. Né? Tudo isso significa moralidade. Então isso você enfrenta Lúcifer. Para você enfrentar Arima, você enfrenta no pensamento. Aí como se desenvolver esse pensamento dedutivo? Como se desenvolve esse pensamento dedutivo? Só para dar um exemplo bem simples, por exemplo, a cozinheira. A cozinheira vai na feira, ela quer fazer uma salada. Ela tem uma ideia primeiro de uma salada. Para você fazer uma salada, você precisa de tomate, cenoura, que mais? Não sei muito de cozinha, não. Alface, eu vou comprar um pé, não, aquele pé está sujo, está feio, então eu vou comprar isso, eu vou fazer aquela ideia. Sim? Então eu já tenho uma ideia. Essa ideia é final, é como se fosse uma intuição. Mas para você chegar àquela ideia, você tem que levantar vários argumentos. Então você vai juntando as coisas. Esse juntar as coisas, que é o goetheanismo, chama-se dedução. Então isso, quando a gente começa a desenvolver esse pensamento, pode ser até trivial, isso que estou falando aqui. Mas mesmo assim, as pessoas simples, elas estão treinando para serem amanhã algumas pessoas mais evoluídas. Porque hoje o pessoal muito materialista, ele vai ser no futuro o idiota. Hoje o materialista, na próxima encarnação, vai ser um idiota. Aquela pessoa que lida com a matéria, que sabe lidar com, por exemplo, pedreiro, sabe juntar a parede aqui, levantar, colocar no esquadro. Esse daí, o que ele está fazendo? Ele está usando as forças cósmicas, as forças da matemática. Então ele está lidando como se fosse uma iniciação. A cozinheira que faz aquela salada, que consegue juntar tudo ali, no fundo, é uma iniciação. Acho que travou, doutor Antônio. Aí, só Alessandra, para ir você também? Para mim também. Então tá, vamos dar um instante. Travou, né? Deixa eu falar com ele aqui, mas acho que deve ser o sinal dele, só um minuto. Mandei para ele uma mensagem, estou aguardando, mas parece que ele realmente está sem internet, tá? Vamos dar mais 5 minutinhos. E é importante que talvez as pessoas que já estão também com perguntas, né? Ainda, vocês coloquem aí para que a gente possa que ele responda. E caso, obviamente, se tiver alguma dificuldade, a gente vai encaminhar para ele e a gente responde junto. Mas vamos aguardar mais uns 2 minutos, por favor.
Charlotte deu uma sugestão aí, né? Oi 200 não trava. Tá bom, Charlotte. Aproveita. Experiência própria. Muito bom, muito bom. É muito bom de saber. Alguém está perguntando já, aliás, várias perguntas, né? Enquanto ele está tentando retornar, ele ainda não está conseguindo me responder sobre a biografia. Como todo mundo se inscreveu via o Simpla, a gente pode fazer o compilado das biografias e mandar para vocês por e-mail. Então, vocês fiquem atentos aí ao e-mail nessa semana, que a gente deve estar respondendo também já com as biografias. Eu até cheguei a escrever no chat isso, tá? Obrigada, Alessandra. Ótimo. Bem, parece que de fato há uma dificuldade do sinal, ele também não está conseguindo ligações, enfim, vamos dar mais uns minutos. Tem mais alguma coisa aí, né, Alessandra? Acho que algumas perguntas. Não, pergunto, só tem mais uma. É o que leva aos pensamentos suicidas nas pessoas, são pensamentos luciféricos. Aí a gente pode encaminhar, até porque já passou, né, do horário. É, Então a gente podia encaminhar para ele e responder nos e-mails. O que você acha? tranquilo, acho que tudo bem. A gente ia justamente para as perguntas finais e as considerações. A gente está reforçando que vamos anotar todas essas perguntas, o chat vai ser salvo, a gente passa para o doutor Antônio e a gente faz esse compilado para vocês por e-mail. Só reforçando que a Alessandra já tinha colocado. Outro ponto, vai ser quinzenal, então daqui a 15 dias a gente deve estar se encontrando. Quem participou hoje vai receber via Simpla o convite, tá? Então fiquem tranquilos, mesmo aqueles que não estão no grupo, já conduzido por ele. E quem tem interesse, eu acho que eu posso colocar aqui meu telefone, eu vou colocar, e vocês podem entrar em contato comigo para que a gente repasse para o doutor Antônio, tá? E aí ele autorizando, a gente passa também. Isso. Seria muito importante, eu queria pelo menos ouvir, já que a gente está no fechamento, Alessandra, já que o doutor Antônio não retornou, algumas vozes de como foi para vocês hoje aqui, porque faz parte de um grupo, na verdade, do WhatsApp, e eu acho que é importante, porque tem muitas pessoas que são muito mais ativas já há um bastante tempo. Então, talvez 2, 3 vozes para dar um parâmetro para a gente, como é que se perceberam aqui, né? Enfim, eu acho que vai ser bem significativo para a gente fechar. Então, quem sente vontade, quem está com vontade, talvez, de partilhar um pouco de como foi essa experiência, né? Lamentando, obviamente, ele não está retornando, mas eu acho que é importante a gente ouvir vocês. Eu gostaria de agradecer. Eu sou de Maria Aparecida, sou de Florianópolis, sou professora numa escola Waldorf. E é a primeira vez que eu estou participando, adorei. Nossa, muitas questões que eu tinha foram desmembradas e entendidas. E vou convidar minhas colegas também para participarem. E eu agradeço muito e também quero ver a bibliografia, porque tem muita coisa que me interessa. É muito prazer em conhecer vocês. E com certeza a sua pergunta vai ser respondida e a gente vai te mandar depois. Obrigada. Isso. Obrigada, Maria Aparecida, obrigada. Alguém mais sente um desejo de colocar algo?
Oi, boa noite. Sou Rosa, daqui de Olinda, sou do Maranhão, mas estou falando de Olinda. Foi bem nutritivo participar. Opa, ele voltou. Vou fechar meu microfone. Ô, Rosa. Doutor Antônio, o senhor está sem microfone ainda. A gente estava só batendo um papo aqui para as considerações finais, aguardando ansiosamente seu retorno. O senhor nos escuta? A gente não está ouvindo o senhor, então acho que o seu microfone precisa ser habilitado. Deixa eu ver. Será que ele caiu novamente? Não estou visualizando. Acho que ele caiu. Rosa, vá continuando até ele voltar, vá. Sim. Então, é isso. Eu gostei muito de participar. Foi bastante nutritivo, esclarecedor também, muito bom. Tinha uma pergunta guardada que eu queria fazer em vez de escrever, aí fiquei esperando um momento. Mas isso, eu gostei bastante de participar. Queria saber se a gente pode convidar pessoas para participar, como é que funciona. Sim, Rosa, é possível, agora sim. Era Sim. fechado. E se os temas são mais na área da medicina, ou também a gente pode trazer temas da área da pedagogia Waldorf, no caso, né? Da antroposofia mais geral. É um grupo aberto, o Antônio fala, na verdade, sobre tudo, você vai perceber isso. Então, deixa registrado lá no chat, né, teu interesse, o que você quer. Doutor Antônio já está voltando de novo, só que o seu microfone ainda não está conosco, doutor Antônio. Estava desligado, agora liguei. Muito bom, Rosa. Estava desligado aqui. Lamentamos a sua viagem. Fugiu. Tudo faz parte, deu né, uma doutor psicose Antônio? aqui. Deu uma psicose, uma saída da alma daqui. Mas tudo faz parte, eu entendo que tudo faz parte. Doutor, posso continuar com as perguntas? Ale, ótimo. Deixa eu Pode. só finalizar, doutor Antônio, rapidinho, e aí foi bom a Alessandra puxar. A gente ia para as considerações finais, é lógico que a gente teve a interrupção, então acho que era bom mesmo a gente esgotar as perguntas, né? Até surgiram outras pessoas para a gente fechar hoje e na sequência continuar para honrar o horário também que a gente concordou com todos. Mas vale, ajuda. Sim. Doutor, o que leva aos pensamentos suicidas nas pessoas? São pensamentos luciféricos? Maria Aparecida Vanzo. Podia fazer assim, a gente quer fazer num próximo sobre o suicídio. Como é um tema bem, assim, é complexo, né? Porque tem até um livro, né, que eu escrevi sobre isso, a gente podia depois abordar sobre, mais para frente, um outro só sobre o suicídio, né? Seria interessante. Tá certo, então. Então vamos deixar essa daqui guardada. A última quando oferecemos uma imagem pronta para nossos estudantes, estamos sendo autoritários e impedindo o desenvolvimento do pensar imaginativo? Como abordar a estrutura da matéria e da antimatéria? O que denominamos física quântica? Antigamente o ensino era, por exemplo, Aristóteles fala que quem ensina é aquele que sabe, né? Que a evolução acontece do superior para o inferior. Então, quem é mais evoluído ensina quem é menos evoluído. Assim que é o professor que ensina aquele que não sabe. Então, no fundo, o ensinamento é aquela imagem que a gente ganha do mundo espiritual e o jovem ele tem que captar aquela imagem. Não é só dar uma imagem que a pessoa que não tem nem estrutura para nada. Então, primeiro, a evolução se processa do superior ao inferior. Não é do inferior que sobe. Não, a gente evolui porque o superior nos abençoa, nos contempla com alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer, imagine se eu fosse cego e não tivesse olhos. Não é pelo esforço de ver que eu teria olhos, mas por ter ganho olhos que eu posso ver. Entendeu? Eu ganhei os olhos, então eu posso ver. Eu ganhei uma cabeça, eu posso pensar. Então a gente ganhou do superior, ganhou das hierarquias, a gente ganhou tudo. Por ter ganho tudo, agora eu que tenho que fazer as coisas, eu tenho que fazer o caminho inverso. Então, primeiro, a evolução é do superior
ao inferior. É o professor que sabe, que ensina ao jovem que não sabe nada. Depois o jovem pode até questionar. Você vê grandes discípulos que hoje são superiores aos seus mestres. Né? Jung foi superior, vamos falar, ao Freud, né? Com todo o mérito de cada um. Mas você primeiro ganha. Então, primeiro a imagem tem que ser doada para o aluno, né? O que é inferior. Esse daí que vai trabalhar para desenvolver qualidades novas. Esse desenvolver qualidades novas é o mundo hoje que nós estamos. Né? Que você pode desenvolver a materialidade, ou desenvolver máquinas. Né? Então, a gente vai desenvolvendo outras qualidades. Aí depende do ser humano. Certo, doutor. Ótimo, muito grata. Encerraram as perguntas. Fábia, com você aí, com o doutor. Então, só para terminar também as considerações finais. Isso. Então, o que nós falamos hoje aqui foi desenvolver nosso Dionísio ressuscitado. Esse Dionísio, misturando todas as iniciações, a gente tem que colocar o fogo nesse Dionísio. Tem que ser esse misturado, saber perdoar a própria alma, essa qualidade, esse fogo, aquecer a própria alma e perdoá-la. E, no fundo, esse casamento simbólico com sua Perséfone, com sua alma. Mesmo aquela historinha de contos de fadas que tem a princesa que pica, né? O dedo, né? Confuso. Como chama essa lenda? Contos de fadas? Cinderela. Como? Gata borralheira, Cinderela. Cinderela, né? Então, o que é picar? Gata borralheira também. Picar, sim, alguma coisa entrou nela, na menina. Esse entrar, entrou, então ela assustou. E ela dormiu. Né? E todo o reino dormiu. Então o príncipe veio de uma certa época, enfrentou, tirou mato ali, enfrentou espinho, e no final ele beija a sua princesa. O que significa isso? O príncipe significa o eu. A princesa significa a alma. Ou se quiser falar outra linguagem, é o Dionísio, que enfrentou todas aquelas qualidades. Todos nós somos Dionísios. E todos nós somos princesas. Nós somos homens e mulheres ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala princesa, não é se situar, eu sou mulher, outro é homem. Não, nós somos as duas qualidades. O eu, o espírito, é o príncipe, que traduz o eu, que é o Dionísio. E a princesa, ou a sua Perséfone, é sua alma. Então, tem que colocar o simbolismo em outro plano, não como figura masculina e feminino. Então, são figuras simbólicas do espírito com a sua alma. Então, o espírito tem que casar com a sua alma. Esse casamento simbólico, você precisa da sua alma. Porque para você viver aqui na Terra, você precisa se desenvolver através da alma. Então, esse que é o casamento simbólico. E que os contos de fadas, quando é contado para a criança entende. Seja menino, menina, ela entende que ela é o eu, que é o príncipe. E sua alma é a princesa. Então, isso é um detalhe do batismo pelo fogo. Então, esse fogo é o Dionísio, que é o espírito que tem que estar quente para aquecer sua alma, que é borosa, é sorrateira, é vingativa, cheia de penderucalhos aí. Só para terminar, a evolução através do Espírito Santo, o batismo pelo Espírito Santo, o que significa na história? Significa que os discípulos ficaram com Cristo 50 dias. Chama-se Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias. Eles ficaram com Cristo, então eles foram iniciados pelo Cristo. O que significa essa iniciação pelo Cristo? Que além desse fogo, a gente tem que procurar esse caminho do Deus Filho, que é o Cristo. Aí seria um outro caminho mais espiritualizado. Para quê? Para a gente ser abençoado com aquela chama que vem aqui. Porque aquele fogo que tem aqui é do Dionísio, que é o fogo do Dionísio. Agora, quando a gente é abençoado pelo Espírito Santo, a gente vai adquirir outras qualidades espirituais mais elevadas. Para a grande maioria da população mundial, isso vai acontecer na fase planetária de Júpiter, ou na Bíblia chama-se Nova Jerusalém. Muitos aqui não têm ainda gabarito, capacidade para chegar nessa fase de ser batizado pelo Espírito Santo. Nós estamos ainda mal e mal chegando na fase do batismo pelo fogo. Então, hoje, o que nós temos que fazer? Primeiro, fazer esse batismo pelo fogo, que é esse Dionísio casar com sua Perséfone, com a sua alma, e perdoá-la. Isso é o primeiro lugar. Segundo lugar, nós temos que conhecer esse mundo espiritual. Como conhecer o mundo espiritual?
através principalmente da literatura antroposófica, porque o Steiner ele já fez esse caminho. Então ele falou, todo mundo que fizer o que eu estou fazendo vai encontrar aquelas forças espirituais do outro lado. Então, quando a gente faz, se a gente não consegue fazer por conta própria, ele, quando ele fez, ele relatou. Ele mesmo fala, mesmo que você não consiga agora, um dia vai conseguir. Mas cada vez que a gente começa a estudar antroposofia, seja em literatura, seja em ramos antroposóficos, seja na classe, seja no grupo círculo de jovens, círculo de outras modalidades, a gente vai começando a adentrar esse lado da iniciação pelo Espírito Santo, que é uma preparação para a gente ser abençoado. Isso é outra qualidade. Isso é futuro. Mas algumas pessoas podem já começar a desenvolver esse futuro precocemente. O que seria desenvolvido numa outra época planetária, alguns já podem começar a entrar nesse lado do futuro, que tem que ser abençoado, mas isso seria um caminho crístico, que os apóstolos fizeram com Cristo, porque o Cristo estava lá no meio deles. Então, quando a gente começa a fazer esse caminho espiritual mais elevado, a gente pode receber esse batismo pelo Espírito Santo. É uma outra fase evolutiva. Pronto. Doutor Antônio, desculpa, eu falei errado do conto de fada. Tem uma pessoa que me chamou aqui a atenção. É a Bela Adormecida. A Bela Adormecida. Tá bom. Mas eu expliquei, eu fuso. Porque não ser picada, esse picada pode ser algo que mexeu com ela. Até uma relação sexual simboliza esse picar, né? De qualquer maneira. Esse espanto. Porque como o Stein fala, a sexualidade que nos dá maturidade terrestre. Essa maturidade para colocar o pé no chão. E devido a isso, que esse simboliza o picar. Só que simbolicamente lá ela adormeceu. A alma adormeceu, porque a alma não pode ficar sozinha. É a pessoa de um espírito, do príncipe, beijá-la para despertá-la. E aí casou com ela, viveram felizes para sempre. Mas foi bom. Bem, vamos lá. Doutor Antônio, sempre que eu lhe escuto, eu já disse isso aqui, vou repetir, né? Eu tenho vontade de mais e mais. Acho que o tempo é pouco, né? Olha, sempre será pouco, porque a antroposofia, eu acho que eu sei o melhor que ninguém pode falar sobre isso, é algo eterno, né? Então nunca se esgotará, né? E são temas de muita profundidade. Então, com certeza já suscitou aqui em muitas pessoas novas perguntas e outras questões. Mas veja, acho que a gente merece colocar aqui que tem muitos agradecimentos, né? Então, assim, depoimentos, né? Raquel Marri dizendo, doutor Antônio maravilhoso. Paulo Henrique dizendo que foi pouco ainda. Patrícia Angeli dizendo, agora entendi todos os batismos. Doutor Antônio, muito obrigada por essa doação fantástica. A Alessandra, que está conosco, disse grata a todos, foi muito bom mesmo. Doutor Antônio é muito generoso, está à disposição do grupo e neste espaço. Charlotte, muito obrigada, doutor Antônio. Pessoa e profissional maravilhoso, conhecedor profundo da antroposofia, e a todos que se ocuparam nesta transmissão. Enfim, ela faz uma gratidão à minha Alessandra. Paulo Henrique, obrigado pelo convite, foi bastante esclarecedor e enriquecedor. Com certeza estarei na próxima aula. Alessandra Miguel, obrigado ao encontro, foi muito bom. Vanderlice, primeira vez que participo do café, participava do grupo de WhatsApp anterior há algum tempo, agora vejo esse grupo bastante produtivo. Obrigada. Michele, o encontro foi maravilhoso, escutar ele falando de forma simples, um assunto tão delicado, gratidão. Cristiane também, gratidão ao Dr. Marx. E aí eu vou pegar o gancho da Michele para a gente fechar, doutor Antônio, dizendo o seguinte, realmente é algo maravilhoso escutar o senhor falar de coisas tão profundas e complexas, porque está, enfim, de uma forma tão simples, né? Eu acho que todo mundo sente, acho que é algo parecido aqui. A gente sabe da intensidade, da profundidade de tudo isso. Enfim, eu sempre sou porta-voz, eu acho que de algo, de dizer assim, a gratidão é imensa por sua generosidade. Eu não vejo outra palavra agora. O senhor está aí na sua residência com o seu neto novinho e aqui escutando essas pessoas me fazendo 1000 perguntas. Então, assim, eu estou bastante grata, acho que todos nós, por mais uma vez contar com a sua disponibilidade. Eu que agradeço, porque nada adianta ter todo esse conhecimento, cabedal de conhecimento, se não uso. Né? Então, se eu estou usando, eu que sou agradecido, né? Para poder dividir, né? Porque o que eu falei aqui foi algo do mundo, né?
Não é só da antroposofia. A antroposofia é uma consequência da evolução. Por que tem antroposofia hoje? Porque nós tivemos todas as épocas passadas, né, culminando na antiga Grécia, no Apolo, né, mistério de Apolo, que eu falei agora. Então, uma geração passa para outra. Então, quando a gente passa o conhecimento, quem pega amanhã vão ser multiplicadores de conhecimento. Então, isso que é o mais importante. Então, um depende do outro. E como nós somos a quarta hierarquia, a gente depende de nós aqui fazermos a comunidade do bem. Essa que vai levar para o futuro. Então, eu que sou agradecido, né, dessa troca maravilhosa. Que Isso é bom. a invenção do Zoom aqui. Pois é, né? Algo nasceu também para nos fortalecer, eu penso assim, e disseminar. Muito bem. Então vamos encerrando hoje, né? Agradecendo a Sim. todos. O senhor tem alguma palavra final, alguma mensagem especial que queira trazer, doutor Antônio, nessa noite, que está sentindo assim no seu coração? Ufa, já falei. Já pode fazer, se quiser, a leitura, né? Porque ficou muito bonito. Tá bom. Que é justamente várias pessoas encontrando, né? Eu gosto muito desse pensamento de Stein e eu vou fechar com o verso mesmo. E na sequência, só mais uma vez, repetindo, mas acho que é importante. Foi muito solicitado várias bibliografias. Então, a gente vai pedir ao senhor algumas orientações para passar para os grupos, tá? E também para os e-mails, a gente passa também. Tudo bem? Sim, tá bom. Então tá, então vamos nos conectar aqui com o verso, né? Quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Não é aquele ou o outro ou o terceiro, mas algo inteiramente novo que brota da união. Esta nova entidade emerge apenas quando um vive no outro, quando um indivíduo em sua singularidade extrai a força não apenas de si mesmo, mas também dos outros. Contudo, isto só pode acontecer quando se vive de forma altruísta no outro. Assim, associações humanas são os lugares sagrados onde seres espirituais descem a fim de atuar através de indivíduos, tal como a alma atua por meio dos membros do corpo. Rudolf Steiner. Muito bonito, né? Traduz tudo que a gente fez. Toda essa movimentação. Alessandra, obrigada. A Fabíola, que está aí também caladinha, que também se dispôs aqui, nos ajudou bastante hoje. Enfim, todos vocês, né? Todos nós que estamos aqui. Então, boa noite a todos. Abram os microfones, deem um tchau, apareçam, por favor. Boa noite. A gente vê os rostinhos. Muito obrigada. Tchau, boa noite, obrigada. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, boa noite, foi muito bom. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, um abraço. Obrigada. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Patrícia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite a todos. Boa noite. Boa noite, Rosa. Fez sua pergunta, Rosa. Boa noite. Vai ficar para a próxima, né? Muito Pode. bem. Seja bem-vindo. E passe para as pessoas que você disse que sente, que você quer que participem, as professoras, enfim. Sim, são professoras. Sim, vou convidá-las. Sim, Então tá, seja muito bem-vinda. para a escuta. Gratidão. Gratidão também. Tá bom. Cristine, Um abraço, então. boa noite. O Márcio. Doutor Antônio, obrigada mais uma vez. Estela apareceu, ó. Estela, tchau, Estela. Estou de pijama. Adorei, como sempre. Obrigada a todos. Obrigada a você. Tchau. Tchau. Antônio, um abraço. Doutor Antônio, boa noite, então. Muito obrigada mais uma vez. E a gente conversa, então, Vamos. sobre a sua bibliografia. O senhor merece descansar agora. Então tá bom. Su apareceu. Tchau, Su. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Obrigada também. Raquel está por aí ainda, Jéssica e Márcio. Vamos finalizando, então. Então, gratidão imensa. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau.